Oi, hoje eu venho então gravar uma tag. É uma tag bem antiga que eu vi no canal Meus Dois Centavos do Thiago Belotti. Vou deixar a referência do canal dele aqui embaixo. Essa tag se chama Tag Apocalipse Zumbi. Hoje eu vou fazer a versão filmes e são 10 perguntas. O objetivo dessas perguntas é a gente escolher personagens de filmes para formar uma equipe para sobreviver no apocalipse zumbi. O Thiago mencionou 3 regras que eu achei interessantes. A primeira regra é serem personagens fictícios. Teve uma que eu dei uma burladinha, assim, uma roubadinha, mas depois eu explico para vocês o porquê. A segunda é os personagens não terem nenhum tipo de experiência com zumbis, então não ser personagens de filmes de zumbis. E a terceira é serem seres humanos normais, nada de super-herói, nada de superpoderes, nada de mutante, simplesmente pessoas numa situação extrema e procurando sobreviver. Pergunta número 1, um personagem para liderar o grupo. Eu escolhi então o Eben, que é o xerife de 30 Dias de Noite, né, 30 Days of Night, de 2007. Eu escolhi o Eben porque ele é um cara que passa por uma situação muito radical, inédita para ele, mas não foi só por isso. Eu escolhi ele principalmente porque ele passa por uma situação muito complicada para um líder, que é carregar um grupo que está sempre nas costas dele. Aquele grupo não ajuda muito e ele conseguiu se sair relativamente bem. Além disso, ele é uma pessoa muito agradável. E isso é muito importante num líder. Ainda mais imaginando que num apocalipse zumbi as pessoas podem acabar ficando em algum abrigo, ficando isoladas, como aconteceu em 30 Dias de Noite, embora não fosse o caso de zumbis. Então, minha escolha ficou para liderar o grupo, o Eben, de 30 Dias de Noite. Pergunta número 2, um personagem com conhecimentos médicos. Meu primeiro pensamento foi o Roberto Canessa, do filme Vivos, de 1993, mas ele é um personagem real. Depois eu pensei no Richard Kimball, que é o Harrison Ford, né, em Fugitivo, mas aí pensando bem, eu escolhi a Miranda Gray, interpretada pela Halle Berry, no filme Na Companhia do Medo. Eu escolhi essa personagem porque não apenas ela é médica, mas ela também é psiquiatra, é especialista em psiquiatria. Eu imagino que durante um apocalipse zumbi, muitos de nós precisemos de um psiquiatra. E eu também escolhi porque ela já passou, durante o filme, por uma crise muito severa de se ver no lugar de um paciente psiquiátrico numa condição também extrema. Então, ela é uma pessoa que tem experiência como médica, experiência como paciente e experiência em situações extremas. Minha escolha, então, conhecimentos médicos, Miranda Gray. Pergunta número 3, um personagem inteligente. Eu escolhi, então, a Marge Gunderson, interpretada pela Frances McDormand, do filme Fargo, de 1996. Essa personagem é a policial nesse filme. Ela tem um aspecto assim de uma mulher do lar, ela tá grávida, ela tá perto de parir, tá com um baita de um barrigão. Ela parece uma pessoa assim completamente comum, completamente despretensiosa, mas ela é uma pessoa muito perspicaz, muito inteligente e muito competente no que ela faz. Além disso, ela é muito agradável. Mais uma vez eu coloquei esse critério assim para para seleção de personagem, para contrabalançar alguns que eu escolhi que não são tão agradáveis assim. Pergunta número 4, um personagem para morrer primeiro. Eu escolhi então a protagonista do filme Melhor é Impossível, de 1997, a Carol Connelly, interpretada pela Helen Hunt. Essa criatura é insuportável. Que criatura insuportável. Porque assim, ó, ela não é a única mãe sobrecarregada do mundo.
Ela não é a única mãe sobrecarregada com um filho, com trabalho, com um filho com problema de saúde, mas a mulher é de uma estupidez. É um cavalo vestido, não é possível. Assim, a gente entende que estresse mexe com a pessoa, mexe com o humor da pessoa, mas é demais, sabe? É demais, ela é muito grosseira. Tem uma cena que o médico, ela chega em casa, tem um médico atendendo o filho, ele diz: "Ah, o meu nome é doutor tal". "Pra que tu tá me dizendo o teu nome? Eu quero saber onde é que tá meu filho", umas coisas assim. Ai, pelo amor de Deus, pra morrer primeiro. Tchau, Carol. Pergunta número 5, um personagem fodão. Bill the Butcher, interpretado pelo Daniel Day-Lewis no filme Gangues de Nova York de 2002. Bom, aqui eu dei uma roubadinha, porque esse personagem é baseado num personagem histórico. Mas eu considerei várias coisas, assim. Porque, assim, o personagem fodão, num momento de apocalipse zumbi, sabe? Eu fiquei pensando, assim, tu imagina o quanto que o Bill ia adorar ficar matando zumbi? Porque ele já era carniceiro enfrentando outras gangues. Agora tu imagina se ele pudesse, assim, sem nenhuma preocupação ética, sem nenhuma preocupação, assim, simplesmente seria, olha, eu tenho a impressão de que seria para ele quase como férias. O Bill estaria num resort. Eu acho que ele ia estar bem à vontade numa situação assim. A gente é que talvez não estivesse tão à vontade se a gente tivesse que ficar isolado com ele, porque ele é um cara meio difícil, né? Outra coisa que eu pesei, assim, porque ele também não é do tipo que se submete a uma liderança com facilidade. Mas eu achei que ele ia, como é que eu vou te dizer? Eu achei que ele ia contribuir tanto na matança de zumbi que a minha escolha foi Bill the Butcher de Gangues de Nova York. Pergunta número 6, um personagem duas caras. Não podia ser outro, né? Benny, do filme A Múmia de 1999, interpretado pelo Kevin J. O'Connor. Esse personagem, ele é o estereótipo de alguém duas caras, né? Porque a questão ali é que ele é um cara covarde, assim. Ele é muito ganancioso, mas ele sente muito medo. Então ele fica mudando de time conforme a maré vira. Mas pensa bem, assim, no Apocalipse Zumbi, porque ele é uma figura engraçada. Ele, claro que tem que assim, tem que estar sempre de olho nele. Ele não é de confiança. Mas eu também pensei uma coisa, num apocalipse zumbi, não tem ganância, não tem, né, é sobrevivência. E, e eu acho que nesse aspecto, ele é um cara com bastante recursos. Pergunta número 7, um personagem engraçado. Minha escolha, então, Jack Sparrow, da série Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, de 2003. Interpretado pelo Johnny Depp. Interpretado brilhantemente pelo Johnny Depp. Nem preciso dizer por que ele é um personagem engraçado, né? Só imagina o Capitão Jack fugindo de zumbi. Semelhante àquela cena dele fugindo dos canibais. E tem outros motivos também que me fizeram escolher o Jack. Ele é um cara assim que ele podendo fugir do problema, ele foge. Mas se o problema é inevitável, ele enfrenta com coragem. Eu acho que ele é um pouco rebelde também para a liderança, assim como o Bill. Mas ele, além de ser a alma da festa, ele também tem conhecimentos náuticos. Caso seja necessária uma fuga por mar, o Capitão Jack vai estar lá para garantir. Pergunta de número 8, um personagem medroso. Minha escolha então é a Wendy Torrance, interpretada pela Shelley Duvall no filme O Iluminado de 1980. Pobre da Shelley Duvall passou trabalho para gravar esse filme, passou muito medo do Jack Nicholson. Imagina quem é que não ia ter medo do Jack Nicholson normal. Imagina possuído. Mas foi bem difícil para ela. Mas eu escolhi essa personagem. E outra coisa, tem que fazer a ressalva de que a Wendy do filme é bem mais
não vou usar a palavra corajosa, mas ela não é tão medrosa assim. Ela sente medo, mas não é tanto. Mas eu escolhi então essa personagem porque, apesar dela estar num hotel como Overlook, apesar dela estar com o Jack Torrance naquele estado de desequilíbrio, de possessão, de assédio espiritual, ela consegue dar conta do recado, com todas as dificuldades. A próxima, então, pergunta número 9, um personagem criança. Eu escolhi o Mark Evans, interpretado pelo Elijah Wood, no filme O Anjo Malvado, de 1993. Eu escolhi essa criança porque, cá para nós, né, quem sobreviveu a esse primo terrível nesse filme, não vai se acovardar para zumbi. Vai dar conta do recado, mesmo sendo criança. Para quem não assistiu esse filme tem um dos finais mais marcantes, mais chocantes, eu acho, de todos os filmes de suspense de que eu me lembro, assim. Eu nunca esqueci do final desse filme. É um filme que vale a pena, tá? Ele continua, mesmo hoje, ele continua um filme bem. Ele envelheceu bem. Essa foto aqui que eu selecionei é uma foto da produção do filme. Mesmo porque o Macaulay Culkin no filme não tá tão legalzinho assim como ele tá nessa foto. Mas eu acho que o Mark Evans é uma ótima escolha para um momento extremo como de um apocalipse zumbi. Se vai ter uma criança junto, que seja uma criança pronta para qualquer coisa. E ele é. 10ª e última pergunta, um personagem qualquer. Por personagem qualquer, eu entendi um personagem comum, né, uma pessoa comum, que quando chega no momento inesperado, ela descobre recursos que ela não sabia que tinha. Então a minha escolha é a Margaret Hall, interpretada pela Tilda Swinton no filme Até o Fim, de 2001. O nome em inglês é The Deep End, que até o fim tem mais uns dois em português com esse título, mas The Deep End é só esse aqui mesmo que eu me lembro. A Margaret, ela encontra o cadáver de um amigo do filho e ela, temendo que as suspeitas do assassinato recaiam sobre o filho dela, ela se livra do corpo. Só que com isso ela começa a ser perseguida e chantageada por homens que ela não sabe quem são, não entende bem qual é a situação, mas mesmo ameaçada, mesmo intimidada, ela sabe se defender a si e a sua família. Essas foram então as minhas escolhas para formar essa equipe de sobrevivência num apocalipse zumbi. Acho que não é a equipe mais harmônica do mundo, mas tem coisas que só na prática a gente descobre, né? Às vezes tem aquelas equipes que se formam no trabalho, na vizinhança, que a gente acha que são equipes improváveis, que não vão dar certo, no fim tá tudo certo. Então, talvez essa aqui dê também. Eu gostaria de taguear então a Paty, do Books da Paty. De repente a Cris, não sei se ela faz tag, mas a Cris do Leio Tudo Que Gosto. Eu vou mandar, eu acho, para a Bá também, os livros e os filmes da Bá. De repente o Carlos, do Livros e Books, talvez ele faça, não sei, embora ele não goste muito de terror, eu acho. Eu vou deixar também, além das referências dos canais aqui embaixo, todas as perguntas para vocês. Deixem nos comentários, então, com quais personagens vocês montariam a equipe de vocês. Deixem também quais membros da minha equipe que vocês concordam, quais que vocês não concordam. Agradeço então a todos, um abraço e até o próximo vídeo.